Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tá ouvindo, Rony? Bom dia, Agora sim. Muito bom dia, Ricardo. tudo bem? Graças a Deus, bem. Quarta-feira, né? Quarta-feira, exatamente. A gente vai para mais um dia da nossa jornada. Bom dia, Mercedes Gastronomia. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. O pessoal começou a entrar agora. Feriado, né, Rony? Feriado ontem. Um feriado meio estranho para muita gente, porque tem muita gente em casa de férias forçadas, né? E isso não tem muito o que a gente vai fazer, né, cara? Meu Deus do céu, né? Exa- Não Te- tem muito o que fazer. Tá todo mundo. Bom dia, Rubens, ó, o pessoal que está nos acompanhando aí, tem o pessoal todos os dias nos acompanhando. Bom dia, bom dia. Hoje o assunto é muito legal mesmo. Eu acho que todo mundo vai gostar, né? É um assunto bem, aliás, é um assunto polêmico, né, dentro do marketing digital. Like. Polêmico, polêmico e revelador, né? Ao mesmo Uhum. tempo. Likes, né? O famoso likes, né? Ah, meu Deus do céu, like. Postei uma foto, não teve um like, né? E aí, o que eu faço? Saio correndo? Meu Deus do céu, né? Ou olha lá, nossa, tá aqui teve muito like, né? Nossa, que bacana, né? É, e a gente hoje a gente vai falar sobre isso exatamente, né? Muito além dos likes, né? Like. É isso. Ontem feriado, né? Não vi um feriado na quarentena é igual olho azul e gente feia, né, Rony? Não serve pra nada. Você tem olho azul, hein, Rony? Exatamente. Né? É, Não, ai, não ai. teve serventia nenhuma, né? As piadinhas, né? Bom, pessoal, a gente está aqui ansioso, né? Nós, para quem nos acompanha, não sei se a maioria aí é do estado de São Paulo, há informações que o nosso ilustre governador todo-poderoso, ele vai liberar alguns setores, né, Rony? Vai começar a pensar em liberação. Vamos ver, né? Porque a gente vê aí que o pessoal quer trabalhar mesmo. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Ninguém aguenta mais, né? Acho que todo mundo tem a preocupação aí com a saúde, sem sombra de dúvida, né? É uma preocupação de todos nós, mas o pessoal está bem preocupado, né? Mas a gente está buscando aqui auxiliar as empresas para que elas consigam, sem sombra de dúvida, caminhar, pelo menos no digital, né? A gente quer mostrar que existe possibilidade, sim, de, nesse período tão complexo, ela fazer um atendimento digital. A gente tem vários clientes fazendo isso, né? E funciona. É lógico que você tem uma loja, você tinha uma porta aberta num ponto comercial. Essa porta tinha muita gente passando pela frente comprando o seu produto. A partir do momento que você começa a atender digitalmente, não vai ter mesmo volume de vendas. Fácil, tá? Mas em alguns casos pode até ter um volume maior, né? Se você, por exemplo, trabalha com delivery, né? Quem trabalha com delivery teve um aumento significativo nas vendas. Mas Logística, né? são situações, né, de mercado que a gente tem que ficar atento. Mas bom dia, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre likes, né? Ou métricas, na verdade. Né? A gente está falando muito além dos likes, que aqui a gente está falando de métricas, né? Uhum. Hum. E o que é isso? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, moçada. A gente tem que entender o seguinte. O marketing digital, ele é cheio de métricas, tá? Ele é cheio de métricas, tá? O que é métrica? Métricas são informações referentes à ação que você está fazendo. Eu sou publicitário da velha guarda, tá? E eu me lembro muito bem quando, no início dos anos 2000, ali, a gente ia fazer uma campanha de outdoor. Ah, vou fazer uma campanha de outdoor, beleza. Então chegava na empresa de outdoor, ela vinha até seu escritório, da sua agência, e ó, preciso fazer uma campanha de outdoor, assim, assado, funciona assim, vamos colocar um anúncio em tal lugar, outro assim. Daí o cara falava assim, ah, legal, nesse ponto aqui, que tem esse outdoor,
aqui passam 1.000 carros por hora. Nesse outro ponto aqui, 300 carros por hora. Nesse ponto aqui, tantos carros por hora. Se cada carro tem 2 pessoas, você faz a conta. Olha, esse outdoor aqui, mais ou menos, a gente tem um público diário de não sei quantas mil pessoas. Esse aqui tem tantas mil, e assim por diante. Quando você ia fazer uma revista, de repente uma revista especializada entrava em contato com a gente. Ela chegava e falava assim, olha, a minha tiragem dessa revista é de 10 mil exemplares, tá? E é distribuído para esse público, tá? E você fala, pô, legal, 10 mil exemplares, tal, pô, é um bom público. Numa Então, determinada região, né? É região ao alcance dela, né? Depende da revista, né? Tem revista que é nacional, tem revista que é regional. Então, essas eram as suas métricas. A métrica, ela sempre esteve por trás do anunciante, tá? Sempre, sempre. Porém, o que aconteceu com o marketing digital? Essas métricas, elas foram entrar num nível de sofisticação muito grande. A gente sabe a hora que o cara clicou, quem clicou muitas vezes, quando clicou. Então, você tem uma série de métricas quando você faz uma ação, e que é o seguinte, ainda as pessoas não têm consciência delas. Hoje, quando você faz uma ação na sua rede social, você vê like. Teve não sei quantos likes. Só que o like é a ponta do iceberg. O like é quase nada de tantas métricas e tantas coisas que acontecem por trás, né? No nosso método, inclusive, né, Rony? Tá aqui, né? Tem uma tirinha que a gente coloca. Eu vou colocar a tirinha no material de hoje, tá? É bem assim, legal. A tirinha assim, ó. Realmente consegui criar o post perfeito, né? O cara feliz da vida. Recebeu milhões de curtidas e compartilhamentos que não serviram para absolutamente nada. E aí embaixo, desculpa, só aceitamos dinheiro, né? E é isso que as pessoas têm que entender, que like é uma métrica que a gente chama no marketing digital de métrica da vaidade, tá? É lógico que ter like é legal. Ter like é uma coisa que todo mundo quer, até, né? Mas o like ele é muito insignificante, né? Dentro das métricas que você tem que analisar, existem métricas muito mais interessantes do que o like. Muito mais interessantes, tá? De fato, tanto que quando houve a mudança, por exemplo, de tirar os likes do Instagram, né? Acabou-se aquela certeza de ego inflado, né? Nossa, olha lá, tantos likes no meu post. Ele literalmente tirou isso e a vida continuou. Né? Acho que é um bom reflexo daquilo que a gente vai abordar aqui hoje. O like, né? Na verdade, as pessoas querem like, né? Só que existem, vamos lá, algumas métricas, na opinião nossa, qual é a métrica mais importante? A rainha das métricas, né? A rainha das métricas, né? E é a métrica que mais custa também, se você pensar, se você for investir, né? A rainha das métricas continua ser, porque eu falo, peraí, deixa eu me organizar minha cabeça, que eu começo a pensar. A métrica mais importante se chama alcance. O alcance foi a métrica mais importante na época do outdoor, na época da TV, e ainda é hoje, pessoal. Entendam isso. Alcance. Quando você tinha um negócio e você ia para uma rádio e a rádio falava, olha, eu consigo alcançar tantas pessoas escutam essa rádio, é isso que você comprava. Quando uma empresa fazia uma campanha de TV, olha, eu vou anunciar no Jornal Nacional, no horário nobre. Beleza, no horário nobre você vai conseguir aparecer, alcançar tantas pessoas ao mesmo tempo. É isso que é caro, é isso que você comprava. Você comprava alcance. E o alcance continua sendo a rainha das métricas, tá? É o alcance que vai puxar todas as métricas. Se o seu post não teve alcance, você não vai ter muitos likes. É lógico que com o algoritmo, se você teve like organicamente, você vai aumentar seu alcance. Existe sim. Mas ainda assim, o alcance é a rainha das métricas. O alcance é que vai fazer com que você impacte a maioria das pessoas. E em segundo lugar, e aí o like ele tem a ver com isso, tá? O Rony travou? Não, tô aqui, certo.
e agora? Né? Tudo certo. Tudo certo. Em segundo lugar, aí tem a ver também tem a ver com o like, é o engajamento. São as pessoas que, de certa forma, tiveram alguma reação, tiveram alguma reação com sua publicação, o seu conteúdo, tá? Então, se você olhar as métricas, começar a analisar as métricas, você vai ver que sempre, quando o alcance é grande, o engajamento também ele acompanha esse alcance. Ele é menor, mas ele vai sempre acompanhando. Se o alcance é menor, o engajamento vai ser menor também, tá? Então, o grande sacada aqui é o alcance, tá? Só que você tem uma série de outras métricas, como, por exemplo, número de visitas no site, coisa que ninguém presta atenção, né? Número de visitas no site, o site é tão importante na sua digital, tempo médio de visitas, taxa de rejeição, análise geográfica, tá? Origem do tráfego, curtidas, menções, compartilhamentos, eu vou falar já disso, tá? Quantidade de leitores. E aí tem as outras métricas que você tem que acompanhar. Custo por lead, ou taxa de conversão, custo por clique, custo por visitas. Você tem uma série de métricas que você tem acesso hoje no marketing digital que se você só olhar o like, você não vai conseguir manter a sua estratégia. Bom, Rony? Vamos lá. Quando a gente está falando em registro e a precisão do marketing digital, ela nos consegue dar essa devolutiva para que a gente tome decisões, né? Aqui, fazendo uma analogia, quando a gente vai analisar um balanço, a gente pode olhar para o resultado e falar, ok, as contas se encontraram, né? No marketing, a gente consegue extrair essas informações e começar a brincar, começar a trabalhar com essas informações. E são informações que elas não podem ser manipuladas de forma nenhuma. Por quê? É um registro por trás de regras, né, que são computadas. Então, você consegue, de repente, montar isso numa planilha de Excel ou no próprio Facebook, eles chamam de dashboard, que é assim, onde você começa a extrair as suas informações e métricas e tomar decisões a partir dela. Quando a gente está falando o custo por cliente, por exemplo, que é o famoso CAC, né, é o que eu investi versus, aí você consegue, né, reunir todas as informações, versus quanto aquele cliente ele me custou para poder estar dentro da minha plataforma, né? De criar o relacionamento, tá? Dentro do meu banco de dados. Então, assim, olha que bacana. Você começa a entender que a cada cliente que você prospectar, né? Eu estou fazendo aqui uma analogia, né, bem simplista, mas para ter um entendimento, né? Quanto eu estou investindo para poder trazer o meu cliente, ou seja, quanto o meu cliente está custando para poder eu realizar esse relacionamento e essa venda. Então, é a partir dessas métricas que a gente consegue reunir as informações para que a gente consiga evoluir, investir mais, saber o que está acontecendo, qual que é o ROI, né, que é o retorno sobre investimento. O que eu estou investindo e aquilo que está me retornando. E isso é tão bacana porque a gente tinha muitos dados intangíveis no passado, né? Veja bem, a diferença de quantas pessoas passam por aqui que estão vendo o meu outdoor, quantas pessoas estou registrando através das minhas informações, extraindo esses dados para poder tomar decisão. Então, a gente tem uma precisão quase que perfeita em cima daquilo que as próprias plataformas nos dá para que a gente consiga tomar as decisões. Isso é muito importante para qualquer contexto, né? Assim, esse tema também, né, ele daria um curso, né, porque ele é muito abrangente, né? Ele é muito abrangente. Só que a gente tem que tentar aqui fazer um reducionismo para passar um conceito, tá? Se você entrar no Facebook, no Google e perguntar métricas de marketing digital para seguir, eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo.
No próprio material que a gente vai liberar para vocês hoje, vai ter informações sobre isso. Só que o que é importante você entender? A gente veio falando de uma transformação digital, para sua empresa fazer uma transformação digital. E isso, você precisa... Ontem nós falamos muito sobre resiliência, né, Rony? Sobre você trabalhar e todos os dias, por muito tempo, sem se preocupar muito com o resultado. E a gente sabe que as pessoas, elas não fazem nada, né? Elas param de fazer por causa da porcaria do like, né? Então, ela começa a fazer uma ação, ela fez ação uma semana e quase não teve like lá nas ações dela. Daí ela fala assim, isso não está dando certo. Não é assim que funciona, tá? Muitas vezes está dando certo sim. Até porque a gente tem que ter uma ideia. Nem todo mundo que curte, compra, tá? A maioria das pessoas que compram nem curtiu. Viu o conteúdo, a cabeça dela estava mais na solução do que lá em curtir. Então, a curtida, ela é muito perigosa de você analisar a sua estratégia digital baseada nela. Existem outras métricas que você tem que analisar em conjunto. Aliás, existem outras métricas que você tem que dar mais peso para ela do que a própria curtida. Um ponto é o alcance, que é o quanto a sua comunicação impactou. Então, o alcance ele é mais importante que a curtida, por exemplo, tá? Numa estratégia de marketing digital. O alcance, se o alcance é alto, provavelmente a sua curtida também pode ser alta. Tá? E o engajamento, que tem a ver também com a curtida. Então, quando você iniciar a sua ação de marketing digital, você não pode se basear pela curtida. Não pode. Não pode. Porque você vai se frustrar. Você vai começar a trabalhar, você vai ver que aquilo que você faz, ninguém está curtindo. Ou melhor, sua mãe vai curtir, seu amigo vai curtir, as pessoas que estão perto provavelmente vão curtir. Só que você vai falar assim, nossa, não estou tendo resultado. E é aí que você se engana. Existe um universo de situação por baixo disso que vai trazer resultado, né? Então, o ponto importantíssimo é você não se basear pela curtida, pelos likes. Tem muita coisa para falar, só que eu acho que o principal recado de hoje é o seguinte, não baseie sua estratégia digital por causa dos likes. E a grande maioria dos nossos clientes vem falando, mas eu coloquei lá e não teve like. E a gente escuta e fala assim, né? E deixa o cara falar, né? E aí você vai ver que a estratégia digital está totalmente fora de contexto, tá? Importante, pessoal, like não é o indicador mais relevante para a sua estratégia digital. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. A gente tem um vídeo que a gente vai colocar no material que se chama A Maldição do Post, né? Né, Rony? A maldição do post, né? E a gente fala justamente disso, porque o cara, toda empresa, ela é ficcionada por postagem, por post, né? Eu fiz um post e deu certo, eu fiz um post. E, gente do céu, né? Tem as estratégias por trás do post, é aquelas que de fato vão trazer resultado para você, né? Então, as pessoas têm uma fixação por post, pelo like no post, e isso não vai fazer você ter resultado. É simplesmente assim. Não vai, né? Não vai. Mas eu tive duas curtidas só. Não importa a quantidade de curtida. Ricardo, então agora eu não entendi mais nada. A curtida não é bom? Se você tiver, é legal. Só que ela não é o parâmetro para a sua estratégia digital. É isso que a gente quer deixar bem claro aqui. Você tem várias métricas importantes para você seguir. Várias. E a mais importante, sem sombra de dúvida, é o alcance. Né? O alcance é o quanto a sua comunicação chegou para mais pessoas. Isso é muito legal. É isso que todo comunicador quer. É isso que a Globo quer. Quando você vê lá, a Globo teve tanto de pontos no Ibope, não sei o que lá. A gente está falando disso, de alcance. Ninguém está falando de curtida. Ninguém está falando de curtida. Eu curti. Não, é alcance. É o quanto a sua comunicação chegou para quantas pessoas você conseguiu atingir. E sem sombra de dúvida, se você tem um bom conteúdo, você vai atrair pessoas mais engajadas. Aí que entra o conteúdo, né? Aí que entra o conteúdo.
se você tem um conteúdo, se você está passando um conteúdo relevante, além de alcançar muita gente, você vai trazer pessoas mais engajadas. Trazendo pessoas engajadas, pode até ser que você tenha mais likes. Né? Pode até ser, né? Pode até ser. Você sabe que tem uma... Eu vou dizer uma coisa aqui, que todos, de alguma forma ou outra, pensaram em fazer, ou já fizeram, em virtude dessa questão da busca pelo like. Cabe aqui uma análise quando eu estou falando de sorteio. Né? As pessoas falam assim, nossa, eu estou tendo poucos likes nas minhas postagens, eu vou fazer algo aqui para remetendo ao que era no passado. Por exemplo, eu faço manutenção e ar-condicionado, tá? Vou pegar um exemplo aqui. E de repente eu vou sortear um iPhone de última geração aqui para que eu possa ter mais curtidas na minha página, nos meus conteúdos. Veja bem, isso é um tiro no pé. Porque as pessoas que vão ver... Peraí, é um tiro de 12, né? De 12, é um exatamente. tirinho, é um tiro de 12 no pé. E aí o que acontece? As pessoas que vão se conectar com você, elas vão se conectar por você ser um prestador de serviço de manutenção de ar-condicionado. Elas vão vir atrás do telefone. Aí, de repente, você vai ter um monte de likes que não te serviu para nada. E assim, ó, naquele intuito que a gente está passando por essa transformação digital, que a gente quer montar um verdadeiro ativo digital, foi o que nós falamos ontem, né? Que você tenha 100 pessoas que comprem de você, que estejam engajados com o seu propósito de empresa, né? Isso sim vai te trazer resultados. Agora, eu ter um monte de likes, pessoas que nunca vão comprar de mim, muitas vezes, que vieram aqui em busca de uma troca que não é a minha prestação de serviço, isso vai ter reflexos negativos nas suas métricas. Você vai olhar um número muito bacana, falar assim, nossa, olha minhas métricas agora, que não vai te refletir em negócios. Olha quanto like e pouca venda, né? Olha quanto like e pouca venda. E pouca venda. A gente tem que tomar muito cuidado com toda essa situação, porque as pessoas realmente elas são ficcionadas pelo like, né? E o Rony disse uma coisa aí muito importante. É melhor você ter 10 seguidores que compram de você do que você ter 1000 que não compram, tá? Sem sombra de dúvida. Então o que é? É tudo um equilíbrio. Na verdade, você pode perceber que a situação ela tem que ser equilibrada. Você tem que produzir conteúdo de qualidade para atrair as pessoas certas com conexão no seu negócio. Essas pessoas, realmente, muitas vezes, que vão estar conectadas no seu negócio, não vão proporcionar uma série de likes. Uma outra coisa importante, por exemplo, vou dar exemplos aqui. Exemplos. Eu tenho uma empresa de manutenção de ar-condicionado, igual o Rony falou. Na boa, um post de uma empresa de manutenção de ar-condicionado é para ter muito like? Peraí. Desculpa, não é. É um assunto tão técnico que não mexe com nada. A não ser que você tenha um post de curiosidades, que é muito legal. Só que mesmo assim, não é. Dificilmente uma empresa dessa ela vai ter uma grande quantidade de likes. Né? Ela é uma empresa que ela não vai ter. Depende de um escritório de contabilidade. Né? Agora, vamos supor, um pet shop, né? Que bota a foto de cachorrinho. Vai ter like? Muito like, né? Porque cachorrinho as pessoas gostam, né? As pessoas curtem. Então, só para você ver como o like não é a referência para o seu negócio. Tem, né? Por exemplo, o Demetrio, que está nos assistindo aí, nosso amigo, ele é advogado e ele tá fazendo um trabalho sensacional. Criou até um personagem, porque ele faz a melhor comida árabe aqui da região, tá? Cara, ele criou um personagem que, com certeza, e por trabalhar com alimentação, ele vai ter muito like. Ele vai ter isso daí. É natural, porque todo mundo gosta do personagem, mas que todo mundo, teoricamente, come esfirra, né? Eu não conheço alguém que não gosta de esfirra, de lasanha, de hambúrguer, né? Todo mundo gosta, né? As pessoas gostam. Então, ele tende a ter bastante like e bastante envolvimento.
Já uma empresa que trabalha com extensão técnica, não sei do que lá, não vai ter muito like, né? Então, o like não é um bom parâmetro. Você tem que analisar o alcance, que eu acho legal para o seu público, né? Dependendo do seu público. Você tem que analisar, realmente, o que o Rony falou aí, o retorno sobre o investimento, o quanto eu estou investindo na estratégia digital e o quanto de cliente está me retornando. E analisar também o seguinte, quando a gente fala de like, a gente fala muito de Instagram e muito de Facebook. Só que o universo digital não é só isso. Você tem site, você tem blog, você tem cadastro no site, tem empresas que a gente trabalha especificamente, onde o nosso trabalho é muito mais em cima do site do que rede social. Porque é uma empresa que o ramo de atividade dela, para a rede social, ela tem que estar lá. Mas não é, o cliente, dificilmente você vai conseguir conquistar um cliente lá. Então, quando você criar a sua estratégia de marketing digital, você tem que pegar, não sei se aqueles 3 macaquinhos, né? Não vejo nada, não escuto nada, e esquecer dos likes por um bom tempo. Começar a produzir conteúdo e não ficar pensando, é lógico que você não vai aguentar, você vai lá olhar, né? Você vai olhar lá. Mas que a análise desses resultados não abale a sua ação, a sua execução. Porque a gente vê muito disso, o cara fogo de palha, começa muito bem, aí ele fala, não está sendo legal, ninguém está curtindo, e aí ele vai deixando de fazer as ações. E aí que a estratégia morre, sendo que existe um tempo de resiliência muito grande para começar a dar certo as ações, né? A gente está comentando aqui, e assim, nós até falamos lá no Day One, né? No primeiro dia, que é assim, olha, nós aqui não pegaríamos um projeto, por exemplo, e aqui não estou falando de ego, não, que o cliente ele não participasse, né? Então, olha, eu quero terceirizar o meu projeto de marketing para R Samurai. Falo, olha, não, muito obrigado. Se eu não tiver a participação do cliente, a gente não consegue unir as forças para poder evoluir. O que eu resumo nisso tudo? Você precisa entender aquilo que você tem. Tirar um retrato do cenário atual. Busque essas informações, né? Olhe pelas suas métricas. Olha quantos seguidores eu tenho na minha página, qual o alcance que eu tenho no Facebook, o que eu estou investindo em tráfego, quantos leads eu capturei no último mês. Lead vai falar até amanhã. Isso, né? exatamente. Né? Então, assim, porque de uma forma ou de outra, né? Quantas visitas eu estou tendo no meu site? Quanto tempo as pessoas estão ficando no meu site? Olha só, quanto tempo as pessoas estão ficando no meu site, estou dizendo usuário, tá? Quer dizer que o meu site ele é interessante ou não? Isso é um baita de um parâmetro. Abre, né, Rony? Só te colocando uma informação justamente disso. E abre a questão do seguinte, que a gente fala, né? Eu tô só no Insta, a gente já falou disso. Sem sombra de dúvida, se você está só na rede social e não tem um site, você já está atrasado, né, Rony? Né? Exatamente. O site é importantíssimo. Eu vou dar... não, perfeito. E assim, o quanto as minhas informações elas são relevantes para que eu permaneça aqui. Porque se de repente eu fizer um conteúdo, esse conteúdo ele for de baixa relevância, eu vou vir e vou embora rápido. Eu vou até lançar um exercício aqui. O Rica falou agora há pouco sobre engajamento, né? Para engajamento, você tem as plataformas. No marketing digital, a gente fala sobre zona de engajamento, zona de relacionamento. Ao término da nossa live, você vai lá no Google e você vai perguntar para o Google o que é zona de engajamento. Faça esse exercício. É muito importante porque você vai analisar os conteúdos que estão aparecendo lá, quais as empresas que de alguma forma ou outra estão relevantes naquela informação. E é muito importante que você esteja nos primeiros lugares lá. Então, o seu conteúdo que está dentro do seu site vai ser relevante para alguém. Aí, automaticamente, você vai clicar, você vai para dentro do site desse fornecedor de informações.
E o que vai acontecer? Você vai ler o conteúdo, você vai entender, vai despertar curiosidade, você vai ver novos conteúdos, você vai entender que outros assuntos são muito bem-vindos para aquilo que você está pesquisando. Então, o quanto que nós estamos entregando para o nosso cliente a título de informação para criar esse relacionamento. A gente falou aqui, o conteúdo define a audiência. Então, assim, se eu estou entregando conteúdo que realmente está fazendo a diferença para o meu futuro cliente ou para o meu cliente, esse relacionamento ele vai ser mais estreito, né? De alguma forma ou de outra, você vai matar esse ato entre o seu mercado, né? O seu produto e o seu cliente. Então, eles vão se aproximar. E aí fica mais simples de eu poder criar esse relacionamento e convencer o meu cliente a fazer a minha oferta e comprar o meu produto. É Pessoal, tão singelo e tão importante esse quesito. Por favor, Rica. Pessoal, só lembrando que no link da bio, se você vai lá, tem um Linktree, que se você vai abrir vários links lá. No primeiro tem Jornada da Transformação Digital. Você se inscreve para que você possa ter acesso até às outras lives e também ao material que nós estamos enviando todo dia de cada live. Então, ontem teve um material, hoje vai ter um material, né? Então, não se esqueça de se inscrever para que você possa ter acesso a esse material. E assim, pessoal, o que é importante? Como eu disse, esse assunto de hoje dá um curso inteiro, né? Mas o importante é você não basear. O que é importante hoje? Você, primeiro, descobrir que existem outras métricas que você precisa seguir quando você faz alguma ação na rede social. Acesse essas métricas, você não vai conseguir do perfil e você não vai conseguir de contas normais do Instagram. Você precisa transformar sua conta em conta business e precisa de uma página de Facebook, quando a gente está falando de Facebook e Instagram. Aí você vai ter acesso a essas métricas. E você precisa começar a entender quais são essas métricas e acompanhar todas as métricas e não só likes, não só curtida. Tá? Existem outras métricas mais importantes que curtida. A gente falou muito aqui do alcance. Por quê? Porque o alcance é o que sempre custou caro na propaganda, né? Sempre. É o sempre que teve custo. Quando você ia numa televisão e comprava um espaço na sua televisão, você estava num determinado programa de televisão, você está comprando audiência, o alcance daquele horário. Então, o alcance na rede social, nas informações digitais, nas plataformas digitais, ele ainda é importante. Só que hoje, nas plataformas digitais, você tem um controle muito rigoroso dessas métricas. Você não tem só, você tem alcance, você tem com certeza o engajamento, pessoas engajadas, tá? E aí existem níveis de engajamento, tá? Uhum. Maior engajamento é quando uma pessoa compartilha o seu post. Só para a gente finalizar. Por quê? Porque quando eu compartilho, eu tomo aquilo como minha verdade e espelho aquilo lá. O segundo maior engajamento é comentário. Então, né, tem gente que usa até comentário negativo para aumentar engajamento de postagem. Só depois que vem a curtida. A curtida é o terceiro ponto, né? A curtida é o terceiro ponto. Então, existe... Bom dia aí, o pessoal da Solutec, sejam bem-vindos. A gente está no finalzinho da live, mas ela já vai para o nosso Stories, para caso você queira acompanhar. Então, você tem outras métricas. E é importante que você faça uma pesquisa no Google, pesquisando quais são as métricas que você deve acompanhar, para entender que a sua estratégia de marketing digital vai muito além dos likes. Muito além dos likes. Né? É isso. Exatamente. Então, com essas informações, a gente começa, de alguma forma ou outra, a embasar ainda mais a questão desse momento de transformação. Né? Eu recomendo, para aqueles que não viram, né, volta lá atrás, acompanhe essas informações, porque a gente criou um roteiro onde a gente está dando forma, né? Nós construímos uma base, a gente começou a falar de evolução de pessoas, de conteúdo, né? Ontem a gente falou a importância de ser resiliente, né? Hoje nós estamos falando de métricas.
Então, assim, olha, eu ganho um corpo e detalhe, Einstein, né? Uma mente que se expande nunca volta ao seu tamanho original. Então, assim, a gente está ganhando informação. De alguma forma ou outra, a gente tem ganhado conhecimento para que a gente consiga conduzir o nosso projeto digital de uma forma mais sustentável. A gente até brinca aqui, ó, uma vez que você subiu no primeiro degrau, você não volta mais. Então, muitas ações elas vão fazer com que a gente evolua 2 degraus na questão de evolução dentro de um projeto de marketing e você não volta mais. Agora, uma coisa muito importante, aquilo que você fez no primeiro degrau, você não vai deixar de fazer. Aquilo que você fez no segundo, você não vai deixar de fazer. Então, assim, essa evolução, por isso que a gente fala em consistência e congruência, né? Eu fiz o meu arroz feijão bom, aí eu aprimoro, eu vou fazer o meu purê, eu vou fazer um filé parmegiana, mas eu nunca vou deixar de entregar o meu bom arroz com feijão. É isso que a gente precisa para ter consistência. É isso que nós precisamos para uma evolução e assim a gente falar em resultados. Com métricas, com informações, com ações e com consistência. Aí a gente pode falar assim em ROI, em retorno sobre aquilo que eu estou investindo. E tempo também é investimento. Nós estamos num momento que a gente tem esse tempo. Então é muito válido para a gente poder organizar de alguma forma ou outra, sendo produtivo essa evolução para que a gente retome a todo vapor e já estruturado para buscar os objetivos de relacionamento comercial com o nosso público. É isso, Rica. Bom, pessoal, a gente vai disponibilizar o material, então. Para você ter acesso, é só no Linktree. Lá vai ter Jornada de Transformação Digital. Você se inscreve, você vai receber tanto o link para as outras lives, como também você vai receber os materiais de cada dia, tá? É isso aí. Eu acho que a gente já fechou por hoje. Não foque nos likes. É o resumo da live de hoje, né? Esquece like. Faz seu trabalho e esquece like, né? Tem negócio que pode ter muito like, tem negócio que nunca vai ter muito like. Tá? Tem uma indústria, não vai ter muito like, né? Dependendo do tipo de conteúdo e seu público. Então, esquece dos likes. Produza conteúdo, poste nas redes sociais, acompanhe outras métricas que não seja só o like. Pesquisem quais são essas métricas, tá? Não dá pra gente falar numa live aqui. E foco. Um dia, o outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Você vai ter resultado. Não tem como não ter. Tem resultado. É isso, né, Rony? Para os curiosos de plantão, né, lá no nosso canal da R-Samurai no YouTube, a gente tem mais de 70 horas de produção de conteúdo somente falando de marketing. Marketing, relacionamento, métrica, comportamento. Então, assim, tem muita informação lá para que você também te ajude nesse momento dessa união, essa busca por informação. E é um canal totalmente gratuito que a gente faz e disponibiliza para que você tenha acesso de alguma forma ou outra, possa te ajudar no dia a dia. É isso, Rica. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o lead, né? Que é o último, né? Lead, né? O que é lead, né? E a gente vai falar que essa é uma métrica boa, né? Quantos leads você conquistou. Mas amanhã a gente fala sobre isso. Abraço. Abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.